De volta o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Com a gente também Oral Sim, implantes dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está conosco a Zelar, distribuidora de água mineral, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio. Seminovos, multimarcas, também em condições imperdíveis, com o seu usado super valorizado na troca. Fale com o Maurício e toda a sua equipe, você vai fazer o melhor negócio. Proeste Nissan, na Proeste Nissan, dá negócio. Conexão de hoje conversando sobre avaliação psicológica infantil. A gente primeiro aprendeu aqui com a Gisele, que é psicóloga, inclusive ela é mestre em educação, docente dos cursos de psicologia e medicina, coordenadora do NUAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Unimar, e administradora do blog da psicologia. Ela já nos ensinou aqui um pouco sobre essa questão da avaliação, né? Porque a gente sempre pensou, não vou levar meu filho para fazer terapia, já quer fazer terapia, nem sabe se precisa. E aí, falando dessa questão de avaliação também, me surge aqui uma dúvida, né, Gisele? O fato de você, quando você fala assim, né, avaliação, eu vou avaliar, gera nos pais muitas vezes a preocupação, não vou levar porque vai descobrir algumas coisas ruins, né, que eu percebo no meu filho, ou até mesmo na nossa família, tal. Como é que é isso? Essa angústia a gente percebe muito nas famílias quando eles chegam no consultório. Uma angústia, e vou usar um termo aqui que a gente usa em psicologia, essa fantasia, né? Fantasia de que a problemática toda vai aparecer. Então, uma coisa que eu acho que é muito importante deixar claro, quando a gente fala em avaliação, o que a gente vai avaliar? A gente vai fazer o possível para avaliar tudo, né? Quando eu estou falando nesse tudo, a gente vai avaliar e tentar deixar claro para todos os envolvidos aonde estão as dificuldades, quais são os núcleos que requerem cuidado, que requer tratamento, atenção, o que não está legal. Vou usar aqui entre aspas, vamos dizer, aquele núcleo que está adoecido. Só que o ser humano não é só isso. E esse eu acho a parte muito bonita do olhar da psicologia. A psicologia, ela tem que estar muito mais preocupada em enxergar a saúde. Então, na avaliação, também vai ser visto nesta família e nesta criança o núcleo saudável. O que está legal, o que está dando certo, qual é a potencialidade dessas pessoas. É difícil, às vezes, as famílias acreditarem nisso. Mas eu sempre digo para toda a família, quando a gente está terminando já o processo de avaliação, na entrevista devolutiva que a gente chama, onde o psicólogo vai poder, né, colocar tudo o que ele percebeu, eu sempre começo parabenizando a família por ter chegado naquele momento do processo. Porque muitas nem conseguem vir. A fantasia é grande que nem consegue vir. Aquela família, mesmo que ela tenha dificuldades, ela conseguiu perceber, conseguiu tomar o passo de agendar e vir, se abriu em todo o processo, né? E está lá hoje para ouvir. Então, essa família já tem uma potência. E é muito importante que nós profissionais enxerguemos assim, e quando a gente devolve isso para as pessoas, é muito interessante. Elas meio que se assustam, Marcos. Parece que é difícil, às vezes, a família reconhecer, bom, mas com toda essa dificuldade que está acontecendo, tem coisa boa, né? Tem coisa boa sim. E esse é um dos grandes problemas, às vezes, que essa família, essa criança estão enfrentando, porque às vezes a dinâmica está tão difícil. Vamos supor que uma criança lá, né, que está aprontando muito, 1000 queixas na escola, tal, parece que não sobrou nada de positivo nessa criança. A gente acaba potencializando muito isso, né? E aí quando alguém fala, no seu filho eu enxerguei tal coisa, as pessoas se assustam. E acaba sendo um bálsamo depois. Um bálsamo. E porque é muito importante a gente poder falar disso, porque é com esta energia que essa família, essa criança vão recomeçar. Então é importante que todo mundo que esteja envolvido, o profissional e a família e a criança, tenha consciência da energia que eles têm. E, em resumo, a gente vai ter um auxílio para ver aquilo que a gente não consegue ver, né? E o profissional consegue enxergar isso, e trabalhar em cima daquilo que é visto. Sem dúvida. E ainda uma outra dificuldade que eu percebo nessas fantasias, os pais às vezes ficam com receio
de que, será que eu sou culpado pelo que está acontecendo, né? A gente tem ainda muito na nossa sociedade, às vezes, esse chavão, tudo que acontece com a criança é culpa dos pais. Então, assim, nós não podemos esquecer que essa criança influencia e é influenciado pelo núcleo familiar, mas essa criança é um indivíduo também. Ela também tem as particularidades dela e ela também tem coisas que são dela. Ela não é fruto só da influência da família, só da educação. Ela tem sua genética própria, ela tem a sua forma também de visão de mundo. Claro que vai ser permeado pela essa visão da família, mas ela tem também a particularidade dela. Por isso a gente vê também as diferenças nos filhos, por exemplo. Não é só por este motivo, mas esse é um dos motivos, né? Então, o psicólogo, ele não está preocupado e ele não usa essa terminologia de encontrar culpados. Não é para isso que a gente faz Está ali essa para proposta. apontar ninguém, né? Não. Até porque esse pai e essa mãe, muitas vezes, ele acaba tendo comportamentos, posturas, né, sentimentos dentro dele, que tem a ver também com a história dele. Sim, com certeza. A gente fica com uma ideia, às vezes, que quando a gente se transforma pai e mãe, né, a gente sabe que não é assim, tem que se transformar no ser perfeito. Aonde que compra isso? Não acontece magicamente. Nós somos pessoas também marcadas pela nossa história, com as nossas dificuldades, com lados desenvolvidos e com lados que ainda precisam se desenvolver melhor. É verdade, é isso mesmo. Por isso a gente precisa ter essa boa consciência e buscar realmente ajuda, porque realmente é muito, mas muito positivo para a criança. E eu queria, você mencionou aí, Gisele, um pouco essa questão que não é em uma sessão, você não faz uma avaliação em um dia e tal. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão do tempo da avaliação e até também se esses testes psicológicos realmente são interessantes. Muito bom. Claro que cada profissional tem um pouco a sua forma de trabalhar e também cada profissional vai montar esse processo de avaliação em função daquele caso. Sim. Né? A gente precisa ter sempre essa capacidade de adaptar. Mas, assim, de uma maneira geral, o processo começa com algumas entrevistas iniciais, às vezes 1, 2 entrevistas iniciais. Numa terceira entrevista a gente faz aquilo que nós chamamos de anamnese, que é tirar toda a história de vida, né, da criança e desta família, não só da criança. Depois, e normalmente eu trabalho com essa criança vindo junto nessas entrevistas. A criança participa, porque primeiro de tudo é ela o paciente. As pessoas têm muito receio, será que eu levo a criança junto? Claro. Há famílias que já me ligaram e disseram, eu preciso dessa primeira conversa sozinho. Eu respeito, porque eu não conheço a demanda que eles estão trazendo, qual é a necessidade. Mas assim que possível, eu já estou inserindo essa criança, né? Porque ela precisa entender por que ela está ali. E ela também precisa ver a preocupação dos pais para com ela, para o grupo familiar. E também ela precisa começar a formar um vínculo com o profissional. Porque ela está indo uma pessoa diferente, num local diferente, para falar dela, né? Se ela não tiver um vínculo, se ela não tiver oportunidade junto com os pais, de conhecendo o profissional, conhecendo o ambiente, como que a gente vai chegar num próximo passo que é ela começar a entrar sozinha na sala com o profissional? Então, ela precisa acompanhar esse percurso. Quando ela vai entrar na sala, ela vai fazer, às vezes, 2 às 3 sessões lúdicas, né? A gente chama hora de jogo diagnóstica, que vai ser ali na sala, com os brinquedos, naquela linguagem que a gente já conversou. Depois, esse profissional pode optar por utilizar testes psicológicos, tá? Eu vou voltar ainda a falar dos testes. Ele pode optar ou não, conforme a demanda. Ele pode fazer entrevistas escolares. Eu gosto muito de trabalhar com entrevista. Não dá para a gente fazer uma avaliação, principalmente quando vem queixas de aprendizagem, queixas de desenvolvimento, de comportamento. E a criança, isso aparece muito na escola. Eu preciso ouvir lá ao lado da escola, preciso ouvir a realidade do professor que está lá, o dia a dia. E é muito interessante que, às vezes, as percepções são diferentes. Você vai ouvir também esse pessoal. Às vezes a percepção da escola pode ser maior ou menor do que esse pai percebeu, né?
Às vezes ouvir um outro profissional, às vezes essa criança já tem um acompanhamento médico, tal, a gente conversa também. Então essa avaliação ela é um processo porque ela é longa. E no final vai terminar com a entrevista devolutiva. Normalmente, Marcos, isso ocupa assim, de uns 8 a 10 encontros em média para a gente fechar. Você me perguntou dos testes. Teste psicológico é um instrumento exclusivo do profissional psicólogo. É um instrumento muito sério, que envolve muita pesquisa e que precisa de um profissional que tenha condições de trabalhar com aquele material. Às vezes as pessoas podem pensar, mas não é só pegar lá, ler o manual, né, aplicar, tá? Não, um teste dentro de uma avaliação, ele é só mais um instrumento. Então, quando você me pergunta, será que ele funciona? Né? Talvez a gente possa fazer essa pergunta se a gente pensasse um teste sozinho. Antigamente, na história da psicologia, a gente não falava tanto de avaliação psicológica como um processo, tinha muita coisa da testagem. Então, eu vou lá, pego o indivíduo e testo com um teste. Isso não funciona. Agora, quando eu estou dentro de um processo, o teste vai ser só mais um elemento que vai mostrar se eu estava pensando por um caminho certo. E é muito legal quando você avalia e bate, fecha com toda aquela sua percepção. É uma segurança. Então ele é um coadjuvante dentro do processo. Ele é um coadjuvante. Deixa eu, rapidinho, para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente falar mais sobre psicologia, avaliação psicológica, na verdade, infantil aqui no programa Conexão de hoje. Tá muito bacana, não sai daí não que a gente volta para o último bloco, tem muita novidade. Segura aí, até já.